Um dos grandes mistérios do mundo é saber o que acontecerá no final dos tempos, no famoso juízo final. Mas será que o Islã e o cristianismo, apesar de diferentes em vários pontos, convergem em alguns aspectos importantes nesse tema? Quais são as profecias que ambos os lados citam? E como elas se assemelham ou divergem? Para responder a essas perguntas, vamos abordar 7 pontos, ou seja, 7 profecias. No primeiro ponto, falaremos sobre o julgamento final, Islã versus cristianismo. No segundo ponto, trataremos do surgimento da besta na terra. No terceiro ponto, abordaremos a marca da besta. No quarto ponto, falaremos do sol nascer do oeste. No quinto ponto, trataremos de Isa, Jesus, ou Jesus julgando o mundo. No sexto ponto, falaremos da intervenção dos anjos no fim dos tempos. E no sétimo ponto, por último, abordaremos o inferno. E para quem está escutando este podcast, olá e bem-vindos. Apresentamos o ponto de encontro. No primeiro ponto, falamos sobre o julgamento final, Islã versus cristianismo. Em ambos os casos, os fiéis acreditam que haverá um dia em que o homem será julgado por suas ações. Tanto o Islã quanto o cristianismo defendem que existe um céu e um inferno. O Islã defende que o paraíso, ou Jannah, está reservado para aqueles que obtiveram mais boas ações que más, ou seja, superaram o mínimo exigido, ou seja, 70 boas ações, e o inferno, ou Jahannam, para aqueles que obtiveram mais más ações que boas. No cristianismo, a visão é similar. Para se ter o paraíso, o cristão precisa se arrepender de seus pecados e ter fé em Jesus Cristo, pois a Bíblia afirma que quem crê em Jesus tem a salvação eterna garantida. Resumidamente, no Islã, a salvação se baseia em salmos, em preceitos e em boas ações, e no cristianismo, em fé em Jesus Cristo. 2. Nosso próximo ponto: o surgimento da besta na terra. De acordo com os Hadith, o surgimento de um ser chamado Dabat al-Ard, que em árabe significa a besta da terra, seria um sinal do fim do mundo. A besta surge da terra e fala aos homens para induzi-los a pecar. Segundo os hadiths, a besta é descrita como uma criatura medonha que sai do Oriflama, um lugar no Iraque, ou de Buda, uma aldeia próxima a Damasco, e terror se apossará das pessoas. Por sua vez, a Bíblia no livro de Apocalipse descreve a besta do Apocalipse que surge do mar. No Islã, a besta da terra se opõe diretamente ao Messias, Isa, ou Jesus. No cristianismo, a besta do Apocalipse se opõe a Cristo. A besta da terra no Islã e a besta do Apocalipse na Bíblia são consideradas profecias que prevêem o surgimento de um líder que se levanta contra os ensinamentos divinos. A besta da terra, de acordo com o Islã, é um falso Messias, um impostor que busca enganar os homens. Enquanto a besta do Apocalipse na Bíblia é um símbolo do mal que personifica a oposição a Deus e a Cristo. A besta da terra no Islã e a besta do Apocalipse na Bíblia são profecias distintas, mas que compartilham elementos semelhantes. Ambas profetizam a ascensão de líderes que se opõem aos ensinamentos divinos. Os fiéis, tanto do Islã quanto do cristianismo, aguardam o aparecimento destas profecias, cada uma à sua maneira, como um prenúncio do fim dos tempos. No terceiro ponto, falamos da marca da besta e dos sinais na testa ou mão. No Apocalipse, lemos que a besta causa grandes sinais, inclusive com uma marca. Apocalipse 13:16 diz: "E ele faz que se lhe dê um sinal, e muitos se maravilharão." A besta realiza grandes sinais, mesmo tirando fogo do céu para os seus emissários, e com eles ardem sobre a terra. Apocalipse 13:14. Então a besta, que era símbolo do anticristo, exercia todo o poder dos príncipes do anticristo, e os seus seguidores admiravam a besta. Apocalipse 13:16. E convence os moradores da terra para que façam a inscrição da marca da besta, ou do seu nome, na testa ou na mão, e que por meio dela comprem e vendam. Segundo o Islã, há algo parecido com a marca da besta? De acordo com o tradutor Muhammad Pickthall em seu livro, O Conto da Besta, ele explica que o profeta Muhammad alertou os muçulmanos sobre a necessidade de não aceitarem um selo ou insígnia,
mas não elaborou detalhes sobre o assunto. No entanto, existe um hadith anônimo do profeta Muhammad que lida com o selo da besta. Ele diz: "Não aceite o selo da besta, pois quem o aceitar será como Al-Hakodiyah, que o rejeitou." Al-Hakodiyah foi um líder judeu que resistiu a Abraão e o impediu de sacrificar Isaque. Se o hadith for lido à luz do Corão, pode-se interpretar que o selo da besta impede o livre-arbítrio. Portanto, aceitá-lo seria como se o indivíduo cedesse sua livre vontade. No quarto ponto, falamos do sol nascer do oeste. A profecia de que o sol nascerá do ocidente é considerada um sinal do fim dos tempos. Há diversos hadith do profeta Muhammad que falam sobre o assunto. Em um hadith, o profeta Muhammad disse: "O dia do juízo chegará quando o sol nascerá do oeste. Haverá um califa justo. Ele reinará 40 dias e 40 noites. O monte Mint do Harã será habitado por ídolos, e as tribos de Arábia jurarão não se renderam a nenhuma ídolo." Em outro hadith, o profeta Muhammad relata: "Quando o sol nascerá do oeste, a terra tremerá, a água do mar se revoltará, e os vales se encherão de tumbas." Além da profecia sobre o sol nascer do ocidente, o islamismo menciona outros sinais do fim dos tempos, como o escurecimento do sol e a lua, a estrela de Mizar, desaparecer a queda de 3 grandes meteoros, a ira de Arábia, o dilúvio, a seca, o tremor da terra, o naufrágio de embarcações, a fome, a morte de Cab, a grande devastação e a aparição de um líder mau. No islamismo, esses sinais não ocorrem em ordem específica. No cristianismo, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, encontramos a seguinte profecia: "Em relação a vós, os rebeldes, diz o Senhor dos Exércitos, a maldição será removida de Sião, pois será como um dia de chapéus para o resto de Israel, e o sul oronderá o restante." Em Mateus, capítulo 24, Jesus fala sobre a ressurreição e o fim. Ele diz: "Assim, logo após o sofrimento, o evangelho será pregado em toda a terra, em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então o fim virá." No quinto ponto, falamos de Isa, Jesus, julgando o mundo no Islã versus Jesus juiz no Apocalipse. No Islã, Isa, ou Jesus, voltará à terra para julgar a humanidade. O islamismo acredita que Jesus retornará para estabelecer a justiça e derrotar o anticristo, Dajjal. A crença na volta de Jesus no Islã é baseada em passagens do Novo Testamento, bem como em hadith. Em um hadith, o profeta Muhammad afirmou: "A humanidade não se acalmará, até que Jesus desça. Na verdade, o Dajjal estará difundindo prosperidade e Jesus descerá. Ele lutará contra o Dajjal e o matará. Sabeis, o malvado Dajjal. Então as pessoas adorarão Deus, voltando ao verdadeiro caminho. Jesus governará durante 40 dias, 40 noites. Os líderes se alternarão no governo. Um governará 10 dias. Cada um deles tentará se parecer com Jesus, mas a sabedoria de Jesus, pois ninguém. No cristianismo, Jesus, no livro da Apocalipse, será juiz dos vivos e dos mortos. Apocalipse 20, 11. Então vi um grande trono branco, e aquele que neles jazia. Perante ele os anjos, os Quiri e os tronos. E vi livros abertos. E os mortos foram julgados segundo o que estava escrito neles, no livro, do fim, de acordo com as obras. Apocalipse 20, 12. Disse-lhe o anjo que tinha a autoridade do livro: "Vinde arvorar-te aqui, pois o tempo terminou." Sim, o Islã e o cristianismo acreditam na volta de Jesus, ou Isa, mas divergem no sentido de que, no cristianismo, Jesus retornará como Salvador, enquanto no Islã, Jesus retornará para julgar o mundo. No sexto ponto, falamos da intervenção dos anjos no fim dos tempos. No Islã, Jibril, Gabriel, e Micail, Miguel, intervêm no fim dos tempos. Jibril, ou Gabriel, avisará o início do dia do juízo final. No Apocalipse cristão, Miguel liderará os anjos, exércitos celestiais, combatendo o dragão, o anjo caído, Lúcifer, ou Satanás, e seus seguidores. Miguel será auxiliado por Gabriel, por Rafael e por outros anjos.
No cristianismo, a intervenção dos anjos no juízo final é descrita em Apocalipse 12, 7 e 8. Então guerra eclodiu no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. E não houve mais lugar para eles no céu. E o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo ou Satanás, lançou-se sobre a terra. No Islã, no dia do juízo, Gibril, Gabriel, soprará o primeiro toque da trombeta. Com esse toque, todos os mortais renascerão, exceto o Dajjal. No Islã, Micail ou Miguel intervirá no final do mundo, revelando o Dajjal, guiando o Messias, Isa, e restaurando a ordem. No 7º ponto, falamos do inferno, Jahannam, ou lago de fogo, como o Islã e a Bíblia descrevem o inferno. No Islã, o inferno, Jahannam, é descrito como um lugar de tormento eterno, onde os pecadores, os descrentes e os que cometeram pecados graves serão punidos. A Bíblia, por sua vez, descreve o lago de fogo como um lugar de tormento eterno para os que se opuseram a Deus. No cristianismo, o destino do indivíduo dependerá de sua fé em Jesus Cristo. Se a pessoa crer em Jesus, terá a salvação eterna. No Islã, Jahannam é descrito como um lugar de tormento, onde os pecadores serão punidos de acordo com a gravidade de suas ações. No cristianismo, o destino do indivíduo dependerá de sua fé em Jesus Cristo. Se a pessoa crer em Jesus, terá a salvação eterna. E chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que tenha sido uma reflexão. Se gostou deste episódio, inscreva-se para receber, por favor, nossas próximas reflexões. E se você tiver sugestões de temas que gostaria que aborde, por favor, envie para a nossa página. Te vejo no próximo vídeo.